Muito bem, começa a partir de agora, aqui na TV Assembleia, mais uma edição do Ponto de Vista, um programa que a TV do Legislativo Sul-Mato-Grossense dedicou para apresentar a influência que a política exerce no nosso direito. Isso porque são os deputados os principais agentes de transformação do nosso ordenamento jurídico. E em janeiro de 2022, com as baterias recarregadas, a TV Assembleia traz uma programação especial para você. A gente vai exibir ao longo desse mês uma retrospectiva do que de melhor aconteceu em 2021. No ponto de vista, isso não poderia ser diferente. Começa a partir de agora a retrospectiva de 2021 do nosso programa, que foi marcado não só por inovações jurídicas, mas também por inovações no seu formato. Não é verdade, Arieta? É isso aí, Radamés. A Assembleia sempre buscou integrar a população sul-mato-grossense às suas atividades. E nós encontramos uma forma super atual e objetiva de fazermos isso aqui no Ponto de Vista, né, Radamés? É a participação dos seguidores das mídias sociais da Assembleia, trazendo perguntas pra gente. E nós procuramos responder todas as dúvidas deles e tem dado muito certo. Bem, mas vamos ao que interessa. A primeira dessas reformas que inovou o nosso ordenamento jurídico e vai inovar todo o serviço público no Brasil foi a reforma administrativa. Na oportunidade, eu entrevistei quem? O procurador federal e professor de cursinho Roberto Pinheiro, que trouxe pra gente, esclareceu, na verdade, pra gente os principais pontos dessa reforma. Vamos assistir. A gente sabe que essa reforma vai trazer novos vínculos do servidor com a administração, sendo um deles carreiras típicas de Estado, né? Mas existem outros 4, queria saber quais são. Esse, inclusive, Radamés, é um dos pontos que mudou do texto anterior em relação ao atual. Na minha concepção, houve um avanço. O texto atual ele é mais pedagógico, ele torna a redação, a literalidade do texto constitucional fica mais clara. Que bom. Então, vamos lá, hoje nós vamos ter pela proposta 5 vínculos, a saber, o primeiro vínculo é o de carreira típica de Estado, que é voltado para atividades estratégicas de Estado, que exerçam o poder extroverso, e uma lei complementar irá definir quais são essas carreiras típicas de Estado. Mas a gente já consegue suspeitar quais são elas, sim, né? Juízes, promotores. Juízes e promotores não são carreiras típicas de Estado, então, inclusive olha eles só não são... a importância dessa lei complementar. Eles não estão incluídos na reforma. Membros de poder não estão incluídos na reforma. Membros de poder legislativo, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público... E das Forças Armadas também. E militares estão fora do texto da reforma. Esses estão excluídos. Perfeito. Tá? Então, vamos seguir então, com vamos lá. Carreiras típicas de Estado, servidores que serão contratados por prazo indeterminado, carreira típica de Estado e servidores que serão contratados por prazo indeterminado, tem que ser por concurso público, mediante concurso público. Nos mesmos moldes que a gente tem hoje. Nos mesmos moldes que a gente tem hoje, com uma diferença. Fará parte do concurso público um período de experiência. Aí vem o terceiro vínculo. O terceiro vínculo é o vínculo de experiência, que é voltado para quem é contratado por prazo indeterminado, vai ter que cumprir o vínculo de experiência por 1 ano, e no final desse 1 ano é que acaba o concurso. Tá? No final desse 1 ano é feita uma avaliação, e aí os melhores avaliados, e de acordo com as notas obtidas no concurso público, serão nomeados pela administração pública a partir dali. Seria uma coisa muito parecida com o que a gente tem do estágio probatório hoje. Muito parecido com o estágio probatório. Na carreira típica de Estado, o vínculo de experiência será por 2 anos. 2 anos. 2 anos. Contratação por prazo determinado, 1 ano. Carreira típica de Estado, 2 anos. Então, eu tenho o vínculo de experiência, que é um terceiro vínculo. O quarto vínculo é o vínculo de contratação por prazo determinado, um modelo muito parecido que a gente já tem hoje. A contratação por prazo determinado, ela tem que se dar através de processo seletivo. E o quinto vínculo, cargos de liderança e assessoramento, que irão substituir os cargos comissionados e as funções de confiança. Esses não precisarão do concurso público. Esses não precisarão de concurso público. Entendi. Além da questão das categorias de vínculos do servidor com a administração, outras dúvidas são muito recorrentes quando a gente fala dessa reforma administrativa, não só dos atuais servidores públicos, mas também dos estudantes, né, dos candidatos que pleiteiam uma vaga e que estão querendo saber se os concursos têm a perspectiva de diminuírem, se tornarem mais escassos. Como que essa questão
evoluiu nesses 2 anos de discussão da reforma? Bem, o texto constitucional da PEC 32, né, se ela vier a ser convertida em emenda constitucional, no meu modo de entender, ela traz mais segurança jurídica para aqueles que se preparam para concurso público. As carreiras típicas só podem ser contratadas mediante concurso. Os servidores que serão contratados por prazo indeterminado, só mediante concurso. E a PEC traz mais um ponto que é bem importante. Os empregados públicos, que são os servidores Caixa, públicos seletistas, isso, Correio, Caixa, Banco do Brasil, esses também só podem ser contratados por concurso público. Quer dizer, muda, mas não muda tanto. Muda, mas não muda tanto. A questão é mais de controle de gastos e contratação do que a questão do texto da reforma. Eu tenho que ter, e um dos grandes problemas do gestor público talvez o maior problema no mundo inteiro, é a contenção de gasto público. Não é só do Brasil, é no mundo inteiro, né? Ainda mais agora, nesse último ano. Ainda mais agora. Então, a questão do concurso público está mais atrelada à contenção de gastos do que jurídica. O texto da reforma traz, inclusive, no meu modo de pensar, segurança jurídica para quem está se preparando para concurso público. Outra reforma importantíssima foi a tributária. Na oportunidade, nós chamamos 2 advogados da área que expuseram suas considerações sobre o projeto que nem havia sido votado na época. Agora, Paulo, com essa proposta vinda da modificação do imposto de renda e também sinalizando um aumento da carga, a nosso ver, cria evidentemente um abuso que nos leva até a defender uma inconstitucionalidade das propostas juntas, porque ambas, ao sinalizarem um aumento de carga tributária, acabam por ir efetivamente para uma situação de retirar toda a possibilidade de manutenção da empresa. Pois é, Sebastião, com todos os tributaristas que a gente conversou na produção para fazer esse episódio do Ponto de Vista, a gente percebeu que ninguém ficou satisfeito com o caminho das reformas tributárias no Brasil. Vou até dispensar essa pergunta se você está satisfeito com as propostas que foram apresentadas. Mas a gente tinha falado no começo que o tema especificamente de hoje é a reforma do imposto de renda, né, que é o imposto que todos os contribuintes, né, querendo ou não, mesmo os isentos, têm que saber as mudanças que vão acontecer, né? Então, vamos pegar da reforma do imposto de renda da pessoa física, que é, sem dúvidas, dentro do imposto de renda, a que mais ainda contempla quase todos os brasileiros em situação economicamente ativa. Como que ela vai ficar? Veja, primeiro que não me surpreende essa posição dos tributaristas, né? Por óbvio. Mas o imposto sobre a renda talvez seja um tributo, no Brasil, dos mais justos. Ou deveria ser um tributo mais justo, porque o imposto sobre a renda, ele deve efetivamente onerar os mais ricos. Essa é a ideia. Quem tem capacidade contributiva deveria pagar muito mais. E assim que é feito nos outros países, né? Inclusive com alíquotas, às vezes, até maior que a brasileira. A gente estava conversando antes aqui de começar a gravar, são 3 as incidências dos impostos, né? Serviços, rendas e patrimônios. Patrimônio, né, os serviços, patrimônio, rendas e produtos, vamos colocar assim, produtos como serviço também. Né? Então, 3 patamares. E o justo é que recaia sobre a renda. Porque a renda olha o indivíduo. A tributação sobre o consumo, por exemplo, se você for tributar uma água mineral como é no Brasil, ao se tributar uma água mineral, tanto o pobre quanto o rico vão consumir a água mineral e vão pagar a mesma carga tributária pelaquela água mineral. Portanto, ele não olha o indivíduo, ele não traz justiça social. O imposto de renda é diferente. O imposto de renda é o único tributo que efetivamente olha a pessoa. E ao olhar a pessoa, ele verifica a capacidade contributiva. Ele consegue verificar efetivamente se aquela pessoa tem aquela capacidade e, havendo capacidade, diz a própria Constituição, deverá ser pago muito mais do que aquele que tem menor capacidade. Por isso que no imposto de renda da pessoa física, nós temos algumas alíquotas e uma faixa de isenção. E é esse o principal ponto que o governo vem cantarolando, que é o grande ponto bom. E realmente é bom. Vamos começar então aí, olhando do copo meio cheio. Vamos olhar o copo meio cheio. Houve uma correção pela inflação, que há muitos anos, há décadas, na verdade, a tabela de imposto de renda não é corrigida. Houve uma correção, agora há uma proposta de correção.
A tabela hoje inicia em R$ 1.900, mais ou menos, e vai passar para R$ 2.500. Ou seja, aquele que ganha R$ 2.400, R$ 2.500 já entraria na faixa de isenção, enquanto que hoje estaria na faixa de tributação. Mas veja, é uma ilusão, porque na verdade essa correção monetária Agora vem o lado ruim. deveria ser muito maior. Não, essa correção deveria ser também muito maior. E não foi. Ela foi tímida, a nosso ver. Ao mesmo tempo, o governo criou uma situação, que é o lado do copo meio vazio, onde ele acaba com a possibilidade de fazer dedução simplificada. Ao fazer isso, efetivamente, ele acaba por tributar um grupo de pessoas que não seriam tributadas. Então, na prática, com a dedução simplificada, essas pessoas que hoje já ganham 4.500, elas já não pagariam. Porque na dedução simplificada eu tenho 20% de possibilidade de receita como despesa. Eu aplico como despesa 20%. Presume-se que aquilo é uma despesa e eu deduzo. Veja, o imposto de renda no Brasil, que não está longe de ser perfeito, porque a renda é aquilo que sobra, Paulo. É aquilo que acrescenta, Paulo. Por isso que deduz saúde. Por isso que deduz parcela em educação. Mas não se deduz um monte de despesas que seriam dedutíveis, a meu ver, como, por exemplo, um aluguel. Você paga aluguel, a Constituição lhe diz que você tem direito à moradia, mas você paga aluguel e não é dedutível o aluguel. Você compra remédios, Paulo. Quantas pessoas nesse Brasil gastam muito dinheiro com remédios e o remédio não é dedutível? Agora, a consulta médica é dedutível. Por quê? Vou dar só um exemplo aqui que eu acho que vai atingir o maior número de ouvintes. O imposto de renda hoje, a gente escolhe ali a forma simples ou a forma completa. Agora, todo mundo que ganhar mais de R$40 mil por ano, mais ou menos R$3.300 por mês, vai ter que optar pela forma completa. Então, você vai ter que pegar recibo médico, odontológico, de saúde de uma maneira geral, escola de filho, e colocar isso no campo das deduções. Porque no sistema atual, a grande maioria não faz dessa maneira. Você usa o desconto simplificado, que é 20% do seu rendimento, com uma limitação, mas essa limitação é num valor mais alto, então quase a totalidade dos contribuintes, eu posso falar que mais de 90%, não faz essa declaração de forma completa, que é mais complexa, que é o que a gente está aqui discutindo, que eu acho péssimo para o país. Uma declaração mais complexa é péssima para o país, traz complexidade para o sistema. E se isso está acontecendo com um contribuinte pequeno, com o médico, com o dentista, com o funcionário, que ganha aí mais do que R$4 mil por mês, e uma 3.300 que seja, imagina com as grandes empresas. Então a gente tem que parar com isso de pagar para pagar tributo. Essa mentalidade, que é uma mentalidade muito incrustada na cabeça das receitas, seja federal, estadual, receita de grandes municípios, isso tem que acabar. Isso traz um custo para o contribuinte que é péssimo para o país, é uma ineficiência do sistema como um todo. Então, eu tinha falado aqui, né, antes de começar a conversar com o André, sobre exemplos práticos, né? A gente viu que essa reforma, num primeiro momento, assim como ela foi apresentada, ela tem uma receptividade um pouco mais negativa por parte da comunidade jurídica, mas eu quero traduzir isso para você que está assistindo o programa de formas práticas, exemplos concretos. Ele falou, né, dos profissionais liberais, e justamente são os profissionais liberais, né, André, que vão ser os mais afetados, além dos pequenos e microempresários, né? A gente pode traduzir isso em números para quem está assistindo a gente? Pode sim. Uma coisa que essa reforma vai fazer, se ela passar do jeito que está, é deixar todo mundo refém do simples. Porque se você sai do simples, no lucro presumido, você vai passar por duas situações terríveis. Primeiro, o simples hoje, na reforma como foi apresentada, tem uma faixa de isenção de imposto de renda na distribuição de lucros de R$20 mil por mês, 240 mil ano. Então, até esse valor, existe a isenção da tributação de dividendos. Ok. Se a pessoa tiver no lucro presumido, ela não tem essa limitação. Então, distribuiu R$1.000, vai ter que pagar
imposto de renda sobre esses R$1.000 com a alíquota X. Vou considerar a alíquota X porque a alíquota apresentada vai ser fatalmente alterada no Congresso. Então não adianta a gente ficar falando de percentual de alíquota certinho agora, porque vai mudar, fatalmente vai mudar. Então, falando amplamente, seja a alíquota qual for, você vai ficar obrigado a estar no Simples, porque você vai querer essa faixa de isenção. Que a gente também não sabe se vai ser 20 mil, se vai para 15. O Arthur Lira já falou que acha 20 muito, acha 10 razoável. Vamos ver como é que vai caminhar isso aí em Brasília. Então esse é um ponto. E o outro ponto, para quem é prestador de serviço, e os profissionais liberais são exatamente prestadores de serviço, existe a unificação do PIS e da COFINS na CBS. E para ressaltar o trabalho jurídico da Casa de Leis, eu dediquei uma edição do programa para entrevistar o Tiago Debeza, que é consultor legislativo na Assembleia, e falou sobre a série de consolidações de leis publicadas pela Casa. E foi uma iniciativa fantástica do nosso parlamento, e os nossos seguidores participaram em peso dessa edição. Confiram com a gente? Como que surgiu essa ideia de juntar por eixos temáticos os trabalhos legislativos, o fruto do trabalho legislativo? O principal fruto de um trabalho legislativo é a lei. Então, como que surgiu essa ideia de publicar isso em um documento único? A ideia inicial partiu de ordem da mesa diretora. O trabalho foi instrumentalizado, né, pela SAUJ e por servidores lotados lá. E, nesse caso, a gente busca, né, consolidar temas diversos em um documento só. Existem legislações de... Até o momento fizemos 14 consolidações. Já são 14 temas. Já são 14. A gente vai falar ao longo do programa alguns dos mais principais, né, e os que estão por vir aí. Durante a entrevista você vai ficar sabendo isso. Nesse caso, após elaborar a construção do tema, o direcionamento vem do secretário, em regra, ele passa o direcionamento, e assim a gente vai fazendo a pesquisa de cada tema após ele ser escolhido. A inspiração inicial, me parece que foi o Código de Defesa do Consumidor de Pernambuco, que nesse caso é uma lei em sentido formal, que vem da LC, da Lei Complementar 95 de 98. Essa lei complementar, explica pra gente o que ela pretende. Essa lei complementar, ela traz diretrizes gerais sobre a elaboração de leis. É uma lei sobre leis. É uma lei que trata como se deve... Sobre a técnica de redação legislativa. Exatamente, exatamente. E essa lei, ela traz consigo um tipo de consolidação, que é uma lei em sentido formal. É uma lei que revoga leis antigas e em um único documento se realiza a consolidação dessa lei. O nosso trabalho não difere desse. O nosso trabalho a gente não elabora uma lei em sentido técnico formal, uma lei em sentido formal. A gente realiza essa pesquisa e reúne num documento só. Pode ser que esse trabalho seja um pontapé inicial para, eventualmente, a Assembleia Legislativa editar, construir consolidações nesse sentido. Quer dizer, a consolidação pode virar um código? Pode. E foi o que o Estado de Pernambuco fez. O Estado de Pernambuco condensou todas as suas leis de defesa do consumidor em um documento só, elaborando um código estadual de defesa do consumidor, com todas as disposições que já haviam editadas naquele estado. Ali é uma inspiração inicial, assim. Talvez no momento posterior, aí depender da vontade dos parlamentares, pode ser construído. O trabalho ele é realizado em partes. Primeiramente, a gente busca realizar um levantamento de todas as leis estaduais sobre o tema escolhido. A gente vem desde a fundação do Estado, a depender da matéria, né? Claro, tem algumas matérias que não haviam legislação ainda no início, em 79. Essa é a relação entre o direito e a política, né? À medida que a política ganha contornos mais importantes para determinados temas, isso vai se refletir na publicação de leis, né? Por exemplo, a consolidação dos direitos das mulheres, né? Imagino que essa era um tema muito escasso ainda em 1979, mas hoje a gente vê a publicação contínua de leis para proteger os direitos das mulheres.
Exatamente. Em relação à legislação de garantia e proteção a direitos das mulheres, a gente observa um número maior de leis de 2000 em diante. Assim como a matéria ambiental, que vem crescendo nas últimas 3 décadas, o volume volume de leis tratando especificamente sobre essas matérias, né? Tá, mas a gente estava falando sobre a divisão, né, e a execução desse trabalho de construção da consolidação. Havia a seleção de tarefas, né, por cada servidor e depois disso? A gente realizava esse levantamento, né, de leis sobre o tema de 79 até hoje em dia. Após isso, realizamos uma triagem para ver se alguma lei estava fora ou eventualmente tinha sido revogada sobre determinada matéria. Após isso, a gente realiza a consolidação do documento. O texto passa por colegas que vão revisar o texto e depois a gente elabora esse documento final, né? Nós vamos finalizando essa retrospectiva agora com a entrevista do advogado Régis Carvalho, que explicou pra gente a reforma eleitoral. Pois é, não tem um tema que tenha mais a ver com direito e política do que a reforma eleitoral, né? É isso aí, vamos assistir agora. Então, Régis, essa reforma eleitoral, ela recebeu algumas críticas, né? Foi até avaliada como uma reforma tímida dentro do próprio Congresso Nacional. Como que a comunidade jurídica eleitoralista recebeu a promulgação dessa reforma? Veja bem, essas reformas muito profundas, especialmente sob o ponto de vista eleitoral, elas demandam realmente muito tempo, porque o que acontece? A partir do momento que se estabelece uma mudança profunda na legislação, isso envolve muitos debates dentro das comissões da Câmara dos Deputados e posteriormente do Senado, né? Especialmente se tratando de uma emenda à Constituição, né? Então existia um tempo muito tímido aí para realmente atuar de forma mais profunda nessas alterações, até porque existe uma vedação que a gente chama de princípio da anualidade, né? Então o que a Constituição ela diz? Esse é um princípio do direito eleitoral. Do direito eleitoral. Está previsto na Constituição Federal, né? O artigo 16 da Constituição ele fala o seguinte: qualquer reforma na legislação eleitoral, ela só vai poder valer a partir de 1 ano da sua promulgação. Quem acompanhou as discussões e as notícias durante as votações e os pareceres das comissões dentro das duas casas, pôde perceber que o objetivo era claro, era fazer com que essa reforma já estivesse valendo para o ano que vem. Eles tentaram, na verdade, acelerar esse processo, né, justamente para que ela fosse aprovada 1 ano antes da eleição que se avizinha, que é do ano seguinte, né? Então, por conta disso, então, talvez não tenha acontecido as mudanças mais profundas como a sociedade muitas vezes esperava, né? Entendi. E falando em mudanças profundas, a notícia que mais trouxe repercussão para quem não acompanha especificamente a mídia especializada em direito eleitoral, né, foi a contagem em dobro para os candidatos negros e para as candidatas mulheres, né? Isso trouxe muita confusão, as pessoas acharam, quer dizer que eu vou votar pela metade, o que aconteceu? Como que é hoje a situação desses candidatos e como que vai ficar já para a eleição de 2022? Já na mini-reforma de 2017, já havia sido estabelecido um percentual de 30% desse fundo eleitoral e do Fundo Especial de Participação de Financiamento de Campanha para as mulheres, para a candidatura feminina, né? Então, o que veio a fazer, então, a Emenda Constitucional 111? Ela estendeu, né? Ela ampliou esse leque, vamos dizer assim, até de fomento à própria candidatura feminina, né, e do eleitor negro e do candidato negro, estabelecendo então que esses candidatos teriam seus votos para a Câmara dos Deputados contados em dobro para efeito de distribuição deste fundo, ou seja... Do fundo eleitoral. Você mencionou 2 fundos. Exato. Aí, né? Qual que é a diferença entre eles? O fundo eleitoral, na verdade, ele já existe desde 1965. Nossa. Né? É um instituto já do Brasil, né? Ele é um instituto. Na verdade é o seguinte, quando ele foi criado, ele tinha uma finalidade mais específica, que era o quê? Custear as despesas ordinárias dos partidos, ou seja, pagamento de funcionário, aluguel, contas de água, de energia elétrica, telefone, enfim, né? A partir de 2017, houve uma flexibilização quanto ao uso dessa verba, né? E aí criou-se, então, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e aí flexibilizou-se a utilização
dos recursos do fundo eleitoral que já existia. Esse fundo especial, ele deriva do fundo eleitoral. Na verdade, ele é vamos dizer assim, ele é criado especificamente para financiar as campanhas. Já o fundo eleitoral não, ele tem como finalidade primeira o pagamento das despesas ordinárias dos partidos e também em algumas situações é permitida a utilização desse fundo, por exemplo, para pagamento de advogados, contadores, etc., durante o período da campanha. Entendi. E é desse fundo que os candidatos mulheres e negros vão ter os seus votos dobrados, né? Então, vamos continuar nisso aí. Traduz para a gente o que isso significa e tentar esclarecer para quem acompanha a TV Assembleia o que vai valer a partir do ano que vem. 2 pontos importantes a colocar aí. Bom, a candidata mulher, por exemplo, digamos que ela seja mulher e negra. A própria emenda constitucional 111, ela estabeleceu um limitador. Então, neste caso, vai ser contado uma vez, uma única dobra. Né? Ou seja, se ela é uma candidata mulher e negra que obteve 100 mil votos para a Câmara dos Deputados, isso para efeito de distribuição deste fundo, né, isso vai ser contado como 200 mil votos. 200 mil Ou votos. seja, uma única dobra, né? Para evitar, obviamente, né, a utilização... E uma distorção, né? Sim, exatamente, porque o Instituto foi utilizado justamente, foi criado para fomentar, ou seja, para valorizar a campanha e os candidatos do sexo feminino e de cor negra, né? A partir do momento que isso é desvirtuado, né, perde-se a própria essência do Instituto, né? Entendi. Então, a depender do número de votos que o candidato receba, o partido dele vai receber mais recursos do fundo eleitoral. Uma verba maior ou menor conforme o número de candidatos que se auto-intitular de cor negra ou se for do sexo feminino. Essa foi a nossa retrospectiva de 2021 aqui do Ponto de Vista. Espero que você tenha gostado. E em 2022, além de desejar esperanças renovadas e muita alegria para o seu ano, a gente também tem vários encontros marcados aqui para discutir o cruzamento entre o direito e a política. É isso aí, não deixem de enviar as suas perguntas, nós responderemos a todas elas. E também quero desejar um ano cheio de saúde e muita paz. TV Alemes, 20 anos da TV da gente de MS.